Bom dia, galera. Tudo bem? Obrigado aqui primeiramente agradecer aí ao Dir Blanc, a Santana de Parnaíba, que está fornecendo espaço para nós aí, certo? Eu sou Gustavo, sou historiador, sou especialista em gestão arquivística. Trabalhei aqui em Parnaíba, acho que de 2010 até 2017, entre algumas indas e vindas, e tive diretamente ligado a essa questão histórica. Trabalhei bastante tempo no Centro de Memória aqui. Sou de Pirapora, município vizinho que se desmembra daqui de Parnaíba em 59, e hoje eu moro na cidade de São Pedro, né? Então, a minha relação com o município é um município que eu gosto muito, tive a oportunidade de aprender muito sobre a terra onde eu cresci, que é Pirapora, aprender bastante sobre Parnaíba também. E hoje eu vou estar aqui falando um pouco para vocês sobre onde que vocês podem achar fontes de pesquisa para vocês poderem estudar sobre a história da cidade, que está intimamente ligada com a história do Brasil. E vou ensinar umas técnicas para vocês de conservação, o que vocês poderiam fazer em casa, com materiais que vocês têm em casa, de acervo, e como que você pode prolongar a vida dele, né? Porque hoje, por exemplo... Opa, aqui foge um pouco, hein? Então, hoje, por exemplo, a gente não usa mais DVD, né? Mas esse DVD aqui, por exemplo, que eu trouxe para vocês verem, ele foi um presente de uma amiga, então eu preservo ele com bastante carinho. E então hoje a ideia é a migração de suporte, né? Então existem as técnicas aí onde a gente passa o DVD para outras mídias, mas essa questão dessas mídias também ela é complexa, né? Porque daqui a um tempo, assim como o DVD não existe, não sei nem quem daqui que está assistindo que lembra de disquete, né? Aqueles disquetes 3,5. Então, as mídias elas estão em constante mudança. Então, para a gente preservar isso é bastante complexo. Então, a ideia, por exemplo, do DVD é que tu tenha o DVD e tenha o conteúdo, que é o que realmente importa, em outro suporte, né? A gente vai falar um pouco também sobre o patrimônio documental, né? Então eu trouxe aqui, inclusive, para mostrar para vocês como que vocês podem preservar de forma mais adequada. Vou pegar a luvinha, que esse aqui é um empréstimo de setor exclusivo. Então, um amigo gentilmente me cedeu para poder fazer isso. Então, quando a gente está trabalhando com preservação de acervo documental, na casa de vocês, o ideal é que tu faça o mesmo, né? Mas a gente sabe que você não vai fazer. Mas aqui, como se trata de um documento específico, então o ideal é que a gente use luva. Olha só, acervo fotográfico. Isso aqui eu tenho certeza que tem gente que tem em casa, né? A gente costuma deixar pendurado na parede, no quarto e tudo mais. E isso está suscetível à luminosidade. E essa luminosidade, ela interfere diretamente que a fotografia se desgaste, né? E claro que um álbum de retratos como esse aqui, a gente acaba tendo em casa, e exatamente dessa forma aqui, né, no plástico. E esse plástico, às vezes, o calor fazer com que ele grude na fotografia, perca a imagem, perca a informação. Então eu vou mostrar um pouco para vocês também o que a gente pode fazer para prolongar a vida útil dele de uma forma interessante também, para que você possa guardar de uma forma legal na sua casa. Então mostrar um pouco disso para vocês, certo? Aqui eu trouxe também, então vamos do começo, né? Então por que eu estou falando aqui de preservação desses acervos e tudo mais? Santana de Parnaíba está intimamente ligada à história do Brasil. Então ela foi fundada em 1580, elevada à vila em 1625, e a gente pensar que em 1580 ela foi fundada porque no começo da colonização, não existia essa diferença que nós encontramos entre igreja e Estado. Então, a gente vai fazer um registro de terra, quem faz é o cartório de registro de imóveis. Então, tu compra um apartamento, compra uma casa, compra um terreno, você vai fazer esse registro no cartório de registro de imóveis, né? Paga uma facada lá.
e tem que fazer esse registro no registro de imóveis. Se você nasce, se você vai registrar um filho, né? Quando a pessoa nasce, a gente vai para o cartório de registro civil, né? De nascimento à morte, nós vamos encontrar essas informações no cartório de registro civil. Quando a gente está fazendo pesquisa sobre pessoas, então, até meados de 80, mais ou menos, que é o mais comum, até geralmente quando a gente está fazendo pesquisa de dupla cidadania, a gente acaba pesquisando anteriormente, né? Principalmente imigração japonesa, italiana, virada do século. Então a gente acaba tendo que voltar um pouco mais no tempo, mas a grande maioria das pessoas já foram registradas em cartório, então ali década de 70, 60, 70, 80, registra em cartório. Anteriormente, quando da colonização, quem fazia o papel que hoje é do Estado, do Estado, né, o que a gente chama de Estado, o cartório, era a igreja. Então, quando vocês forem pesquisar para dupla cidadania, quando vocês forem pesquisar informações referentes a isso, vocês vão achar essas informações, inclusive também sobre a história da cidade, na Cúria. Então, a gente tem a Cúria Metropolitana, que fica no Ipiranga. Aliás, um abraço pro seu Jair lá, grande parceiro que sempre atendeu muito bem todos lá, o maior carinho. E um abraço para a Vivian, que veio ver a apresentação, representante do Centro de Memória. Quer aparecer no vídeo, Vivian? Não? Obrigado. Mesmo assim, aquele abraço a Gacir, tamo junto. Então, quando vocês forem fazer essas pesquisas, vocês vão encontrar essas informações na Cúria Metropolitana, grande parte dessas informações. Nós temos também o Museu da Imigração, que era a antiga hospedaria, que quando os imigrantes chegavam, eles se registravam ali. E a partir desses dados, você vai remontando até você chegar na composição cartorial. Exclusivamente de Santana de Parnaíba, nós temos informações espalhadas pelo Brasil todo, porque o movimento bandeirista fez com que a expansão até Goiás era para Santana de Parnaíba no período colonial, né? Então, por ser muito extenso, nós temos informação espalhada por muitas regiões do Brasil. Então, pelo centro de memória, então a ideia né? Primeira coisa, vamos no local. E a partir do local a gente começa a espalhar essas informações. Então, primeiramente, a gente tem aqui o centro de memória, onde eles guardam as informações do que vulgarmente a galera chama de arquivo morto, arquivo permanente. Então, essas informações do arquivo permanente, quem faz a guarda é o Centro de Memória, Integração Cultural, Capitão Berta de Moraes Neres. E a partir dali você não só consegue ter informações iniciais, como eles têm informações prévias de documentos, onde estão registrados os documentos de Santana de Parnaíba. Ainda não foi concluído, mas existe um projeto do guia de fontes. Esse guia de fontes serve justamente para você olhar onde tem documentos e procurar nesses documentos, né? Isso aqui é uma informação mais técnica para pesquisadores, universitários, graduandos. Dificilmente numa escola regular tu irá necessitar fazer esse tipo de pesquisa. E também serve para quem está fazendo pesquisa de dupla cidadania, né? Então, existe essa possibilidade. Eles têm já esse registro, tem documentação no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, tem documentação no Arquivo do Estado de São Paulo e tem na Cúria Metropolitana e exclusivamente sobre Santana de Parnaíba, num período mais recente, existem informações na Cúria Diocesana de Jundiaí. Então tem bastante documentos, tudo que se refere à igreja aqui, a guarda desses documentos, se precisar de alguma solicitação, tem que ser feito lá para a Cúria Diocesana de Jundiaí, certo? E aqui o que eu estou falando serve também para os municípios arredores, né? Então, Pirapora do Bom Jesus, Barueri, própria Santana de Parnaíba, Cajamar, esses municípios aqui limítrofes, vizinhos, até mesmo Carapicuíba, que já é um pouco mais distante, né? Eles todos se emanciparam daqui. Então, as informações iniciais, caso tu queira fazer uma pesquisa sobre esses municípios, está contida nesses locais que eu falei. A gente também, para pesquisa, né, evidentemente, a gente precisa
trazer um pouco mais para a contemporaneidade, já vamos ver o que o pessoal já escreveu antes de sair por aí procurando documento igual louco, né? Então aqui nós temos, por exemplo, essa publicação que está disponível gratuitamente, que é o Ponto de Cultura Leandro Manuel de Oliveira e a Preservação da Cultura Afro-Brasileira em Santana de Parnaíba. Geralmente, quando as pessoas vão fazer pesquisas sobre Santana de Parnaíba, elas dividem os grandes eixos, vamos dizer assim, de pesquisa, eles são os seguintes. Nós temos o patrimônio material e imaterial por conta das casas tombadas, né, de todo o patrimônio que nós temos aqui, e nós temos o patrimônio imaterial, né? O imaterial é aquele que se faz o registro, aquele que não é palpável. Então a gente tem, por exemplo, pelo Brasil, a gente tem o jongo, a gente tem o samba, a gente tem... Nossa, me fugiu. Bom, enfim, deu para entender, né? Aqui nós temos, em Santana de Parnaíba, o samba rural paulista, né? Que é um samba característico, que vem lá de Campinas, das fazendas cafeeiras. Hoje, agora nós temos aqui em Parnaíba também, como havia em Pirapora, a Casa do Samba, que busca esse resgate. Então, é um tema muito pesquisado aqui. Esse livrinho fala um pouco sobre a prática da preservação do patrimônio imaterial, que é bem interessante, porque como que você preserva algo que é imaterial, né, intangível? Então, esse livrinho aqui, ele conta um pouco disso, é um bom mecanismo para você partir como pesquisa. Legal? Aqui, a gente tem o museu Casa da Anhanguera e o Casarão Monsenhor Paulo Florencio de Silveira Camargo. Nossa, que palavrão, né? Lá dentro do museu você vai encontrar bastante informações. Só que, galera, principalmente o público jovem aí que está estudando ensino médio, ensino fundamental, museu não necessariamente é local de fazer pesquisa. Existe o núcleo de pesquisa do museu, mas essas informações do núcleo de pesquisa geralmente são sobre o acervo, para montagem de exposições. Então, não necessariamente você vai conseguir informações no museu. O museu aqui, ele abriga também eixos temáticos, que são o bandeirismo, a arquitetura e o patrimônio imaterial, certo? Então, a história da cidade com o bandeirismo, patrimônio material e imaterial, e nós temos a arquitetura, que é muito forte aqui, né? Depois de Paraitinga, não sei como é que está a situação em Paraitinga agora, era o maior núcleo patrimonial tombado do estado de São Paulo, né? Depois de Paraitinga. Não sei o que conseguiu se preservar em Paraitinga depois do desastre, não sei o quanto das técnicas patrimoniais empregadas ainda considera-se esse núcleo maior, mas Santana de Parnaíba com certeza está entre eles, se não for o primeiro, ele não perde praticamente em nada também para Paraitinga. Com as técnicas da taipa de pilão, a taipa de mão, né, que também é chamada de pau a pique, e nós temos aqui também o adobe. Então a galera de arquitetura vem bastante para cá para estudar isso e tem isso registrado no museu, no Museu e Casarão Monsenhor. Essas técnicas geralmente também são visíveis de uma outra forma aqui, porque os portugueses eles tinham meio que uma forminha de bolo, vamos dizer assim vulgarmente, para a construção das vilas pelos quais eles iam povoando. Então, quando eles construíam, eles seguiam esse padrão arquitetônico, né? Que era a rua direta ou rua direita, que ligava diretamente de um ponto religioso a outro, a rua de cima, a rua do meio. Então, a rua do meio aqui, com os casarões, né, já da virada do 20, e o primeiro núcleo pela rua Susana Dias. Então, para a galera de arquitetura, para estudar esse esquema de colonização, é bem legal. E nós temos também o outro eixo temático, que é o tema religioso, porque o Frei Agostinho de Jesus tinha uma escola e o mosteiro aqui, ele atuou aqui fortemente. Então, tanto com a arte sacra religiosa, quanto a arquitetura, quanto a história, quanto o patrimônio, tudo isso é registrado no museu. Eles têm uma coleçãozinha, que é essa aqui, Coleção Museu e Casarão, que trabalha justamente sobre esses eixos temáticos. O primeiro que foi lançado é esse aqui, da arte colonial e imperial da cidade de Santana de Parnaíba, do século 17 ao 19. Livrinho bem didático, bem bacana. Então, para você se antenar um pouco, já começar a fazer as suas primeiras pesquisas sobre o assunto, isso aqui dá conta bem legal. Esse segundo aqui é a arquitetura da cidade de Santana de Parnaíba, que é o volume 2, escrito pela Cecília. Aliás, um abração, um beijo de saudade da Cecília. E aqui também,
não poderia deixar também, né, gente? O Rafael Chum, que abraço também, pessoa sensacional. Saudade também de vocês. Então, aqui a gente tem nessa coleção sobre a arquitetura, também falando desses principais tópicos que eu falei para vocês, e são um bom start de pesquisa. Todos esses vão ter que passar pela ideia da narrativa, né? da história, mas eles estão focados. A partir desses livrinhos aqui, por exemplo, tu pode começar a pesquisar um pouco mais, legal? Então, desde 1625 você tem lá a Cúria, não existe, não a Cúria, né, desde 1625, mas a documentação, né, desde 1625 você tem na Cúria, você tem no Arquivo do Estado, e você consegue pesquisar isso partindo aqui, claro, do Centro de Memória, onde vão te fornecer todas as informações para isso, legal? Gente, agora aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui, deixa eu achar. Olha só, isso aqui, ele é uma agenda, né, formato 23x16, e isso aqui você consegue fazer com materiais relativamente baratos, tá? Essas técnicas aqui que eu vou mostrar, elas são técnicas que geralmente são empregadas para conservação de livros, mas evidentemente que você não vai comprar esses materiais. Porque, por exemplo, para a gente fazer, na restauração, na conservação de livros, nós temos uma prerrogativa que é o seguinte: tudo que é feito, ele tem que ser reversível. Então, por exemplo, para uma obra, nós utilizamos colas especiais que são iguais a essa, por exemplo, que é uma cola acid free, né, que tem pH neutro. Então, essa cola ela serve tanto para colar como para descolar. A gente coloca cola, cola. Se precisar reverter o processo, adicionamos mais água, passamos esse produto e ele vai descolando automaticamente. Então, são materiais que não são encontrados em grandes redes de papelaria, né? Por exemplo, não vou fazer comercial, faço comercial para amigo, para grandes redes não faço. Mas você sabe do que eu estou falando. Então, você vai encontrar esses materiais nessas grandes... Não vai encontrar, na verdade, nessas grandes redes, são em locais especializados, como a casa do restaurador, mas evidentemente que para você aplicar na sua casa, a não ser que você tenha uma obra muito importante, que também nem aconselharia tu fazer sozinho, né? Contratar um especialista para isso, então você não vai utilizar. Para nós utilizarmos cotidianamente, isso aqui dá muita conta do recado, tá? Isso aqui ajuda muito, já vou falar mais sobre. Então, na conservação, nós utilizamos materiais especiais, como esse papel aqui, que é o papel japonês, tá? Uma folha dessa aqui, em média, deve custar uns 200, 300 reais. É uma folha um pouco maior, com A4, né? E depende, né, do tamanho. Mas, enfim, um pedacinho desse aqui já tem um valor muito alto para a gente utilizar com alguma coisa em casa. Esse papel aqui ele tem uma gramatura especial e ele é especial para nós fazermos pequenos reparos em livros. Não vou utilizar porque eu já falei o preço aqui, não estou em condições. Vamos devolver ao proprietário, foi cedido gentilmente para mostrar. Então, mas só para vocês entenderem que esses materiais eles são bem caros, né? Então, não é ideal. Mas, para a gente poder fazer algumas coisas, medidas paliativas, a gente consegue fazer em casa. Então, o principal seria a preservação, né? Não necessariamente a gente fazer remediar, né? Aquela coisa do interior, melhor prevenir do que remediar. Então a ideia é a prevenção, certo? Então com medidas simples como, por exemplo, um pincel, você pega o livro, sempre para fora, limpa a lombada, certo? Tirando, abre e vai limpando página por página. Aqui eu estou falando uma coisa que você pode fazer em casa, mas é claro que existe a capela, a gente chama de capela de higienização, né? O ideal é você estar com máscara agora, máscara padrão, né? Ninguém aguenta mais, mas enfim, tá com máscara. Mas uma medida como essa, por exemplo,
já auxilia muito na preservação do livro, né? Porque o poli também degrada bastante o livro. E o ideal é que todos o acervo que tu tem em casa, né, de livro, de documentos, eles sejam guardados numa estante com protegida, né, com porta. Esse é o nome da porta. Uma estante com porta. Por quê? A porta vai proteger mais da poeira, né? Então, os principais agentes, né, que são broca, traça, que come papel, então, quanto mais higiene ali, mais protegido, menos chance desses bichinhos atacarem, né? Então, gente, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer em casa, por exemplo, isso aqui que eu vou mostrar, que você pode tanto utilizar para o seu dia a dia, para anotações, quanto você pode utilizar para a guarda da fotografia. Vou mostrar já já para vocês, tá? Esse papel aqui, ó, que imita couro, ele é um papel chamado Percalux, tá? Eu vou mostrar como é que o processo e depois dois tipos de possibilidade de encadernação. Eu vou mostrar uma mais simples porque é mais aplicável em casa, tá? Mas vou mostrar os dois processos. Então, primeira coisa, você vai pegar... primeira coisa, os materiais, né? O que você vai usar? Estilete, lápis. Essa linha ela é uma linha um pouco mais grossa, né? Mas nesses armarinhos você consegue comprar. Dá para fazer com lã também, mas eu não acho tão legal fazer com lã, porque a lã vai acabar tornando a passada da agulha mais dificultosa. Então é melhor a linha um pouco mais fina, tá? Então, a linha, a agulha, lápis, estilete e pincel, certo? Aqui também a gente tem uma espátula para poder fazer a encadernação. Aliás, a encadernação não, né? A capa. E os materiais. Primeiro, vamos lá, folha de sulfite. Você vai pegar a folha de sulfite. Dá para fazer com um bloquinho de 10, mas eu não aconselho, que fica meio difícil de furar. Então, o ideal é a gente pegar 5 folhas. Pegou as 5 folhas, dobra no meio, certo? Dobrou no meio, você fez o seu primeiro caderno. Você vai fazer isso na quantidade de cadernos que tu quiser, né? Aqui o tempo tem que ser igual palmeirinha, então eu já trouxe pronto. Aqui. Então, esses aqui também são bloquinhos que são compostos de 5 folhas. Então, você vai formando os seus cadernos a partir dos bloquinhos de 5 folhas, na quantidade que você achar necessário, porque aqui não tem uma lógica. Vocês vão perceber que o que vai resultar aqui ele é menor, mas esse aqui a lombada é mais alta. Isso aqui vai depender do que você quiser fazer, tá? Aqui eu fiz uma quantidade de 7 cadernos, tá? Então, você fez esses 7 cadernos, você separa isso aqui, tá? Agora, a gente vai precisar fazer a furação. Para a furação, você pode pegar um papel, como o papel cartão mesmo. Esse papel cartão eu vou usar tanto para fazer a folha de guarda, quanto eu vou usar para fazer a nossa régua. O que seria essa régua? A régua para furação. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, o caderno está aqui, o tamanho dele. Então, a régua vai ter que vir até aqui, certo? Ela tem que ser maior do que o tamanho do caderno, pelo menos uns 2 dedos. Aqui, isso aqui é importante. Eu estou utilizando vidro, tá? Então, se você tiver uma mesa de vidro em casa, dá para você fazer com a mesa de vidro. Mas existem aquelas mesas de corte. Então, se você tiver mesa de corte em casa, geralmente arquiteto tem, né, para fazer as maquetes, show também, tá? Mas aqui eu vou utilizar o vidro que eu acho mais fácil. Você tirou aqui, ó, esse pedaço, você vai tirar aqui mais ou menos 2 dedos dele de cima e embaixo, deixando
um restinho aqui em cima. A régua. Então, aqui eu tenho uma régua especial, que é uma régua grande, tá? Mas com a régua de 30 centímetros dá para fazer também. Olha só. Então, ele vai ficar desse jeito. A partir daqui, o que, que você vai fazer? Você vai fazer as furações aqui no lado de dentro, como que vai ficar os seus furos aqui no caderno. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, já está furado. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para fazer com 6 ou com 8 furos. O ideal aqui, desse tamanho, é fazer com 6. Até um formato A3, porque se você pegar a folha A3 e dobrar no meio, a lógica é a mesma, tá? Então, o ideal aqui são com 6 furos. Você fazendo isso com 6 furos, então a gente vai ter que medir ele. Esse aqui eu vou fazer a partir do que já está aqui, tá? Então, o furo inicial terá 1 centímetro. Depois, você pode fazer a marcação assim, ó. 1, 4, 8, 13 e 17 e 20. Então, eu posso anotar essas medidas, que eu vou fazer agora. Então, aqui eu fiz as medidas. Essas medidas, o ideal que você deixa aqui, é que aqui já está furado, eu vou utilizar. De 1 a 1,5 cm, tá? No começo, e entre o segundo e o terceiro furo, ele ter 3 a 4 centímetros, e entre o quarto e o quinto furo, ele ter essa mesma medida, tá? Depois vocês vão perceber por quê. Aqui, o que, que eu vou fazer? Eu já tendo essas medidas aqui anotadas, eu venho aqui, coloco a régua bem aqui, ó, no começo da cabecinha aqui do negócio, e eu vou fazer a marcação na régua com essas mesmas medidas. Então vai ficar assim, ó, certo? Aí o que, que a gente vai fazer? Pega esse caderno aqui, vai ficar assim. Aí você pega a agulha e a linha e vai furar. Olha só, você vai furar bem em cima, vai passando aqui, ó, e fura. Cuidado com o dedo, hein? Por isso que eu falei para fazer só com 5 folhas, que é mais fácil de furar. Aí você vai furando. No final, ele vai ficar dessa forma aqui, certo? Bom, aí o que, que a gente vai fazer? Aqui eu já tenho a furação dos cadernos, né? Já tenho os cadernos furados. Então, eu vou pegar e vou colocar eles de forma que os furos fiquem iguais. Então, um caderno em cima do outro assim, de forma que os furos fiquem iguais, certo? Aí você vai pegar a linha, você vai ter que deixar um tamanho de linha que você vá passar por todos os cadernos, tá? Então isso é importante, você passar por todos os cadernos. Então tem que ser um pedaço grande. Na hora de passar a linha na agulha, olha que facilidade, hein? A agulha é grande. O ideal é que você depois passe, pega a linha e passa a agulha pelo meio da linha.
Olha só, passou pelo meio da linha, aí você puxa, e escapou. Vou dar um nó mesmo que fica mais fácil. Mas o ideal é fazer isso, é que essa linha é muito fina, tá? Então, você passou por aqui, você vai começar a sua costura. Como? Sempre de fora para dentro. Primeiro sempre de fora para dentro. Passou, puxou, passou, passou, agora passou. Puxa, e aí você vai deixar um restinho de linha aqui no final, tá? Aí, fora, para dentro, dentro, para fora. Aí, fora, para dentro e dentro para fora, certo? Aí, terminou de fazer esse, muito provavelmente é mais fácil você colocar apoiado na mesa. Agora eu vou ter que abaixar um pouco, mas você vai perceber o que eu estou fazendo. Aqui, ó, unir, esse mesmo fio que vai sair aqui, vai ser esse fio que vai entrar aqui nesse outro caderno. Vou tentar fazer em pé, tá? Mas apoiado fica mais fácil quanto mais você vai progredindo no caderno. A única coisa que vai diferir agora, no meio desses dois aqui, ó, do segundo para o terceiro e do quarto para o quinto, você, na hora que sair aqui a linha, você vai passar por baixo, aqui, ó, pegando esse último. Sempre o último, tá, gente? Sempre o último. Opa, escorregou. Sempre o último. Pegou o último, aí volta. Cuidado para não enroscar. E passa pelo próximo buraco. Quando sair aqui de novo, passa pelo último. Aí, quando chegar aqui, você pode até dar um nozinho, que não haverá problema, para você ir para o próximo caderno. Aí, se você terminou aqui, certo? Só ir sempre para o de cima. Colocou o caderno aqui, vai para o de cima. Aí, vai terminar desse lado. Terminou aqui, passa a linha por aqui por baixo e vai para o de cima, certo? É ida e volta, certo? Sempre pegando o de cima. Bom, esse passo aqui, eu já tenho ele pronto. Como eu falei, tem que ser dinâmico, igual a palmeirinha, né? Então, no final, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Aqui, percebam, como eu falei para vocês, eu tenho dois tamanhos diferentes. Vai depender do número de caderno que você fez. Perceba aqui o seguinte, ó, tá vendo? Sempre quando você dá um nozinho na ponta, sobe, você pode ir amarrando e o ideal é que ele fique bem firme, ok? Aqui eu já tenho a capa pronta para ele, mas eu vou ensinar para vocês como é que você faz a capa. A capa é o seguinte. O papelão dessa gramatura aqui, eu não sei exatamente qual que é a gramatura desse, que era um retalho. Mas eu estava pesquisando ontem e o papelão com uma gramatura, da menor gramatura, que serve perfeitamente, ele é bem grande, o tamanho é 1 por 1 por 1, uma coisa assim. Ele é bem grande. E ele custa em média R$20. Com um papelão desse, você não só faz isso aqui, como com essa mesma técnica você consegue fazer isso aqui, ó.
essa aqui é uma caixa que eu estou fazendo para guarda dos DVDs. Então, esse DVD vai vir aqui, certo? Com uma folga, né, para poder pegar. E aqui eu estou terminando que isso aqui vai ser a tampa. Então, ele fica perfeitamente guardado, certo? Olha, a ideia é essa aqui. A técnica empregada é essa aqui. Esse papel chama Percalux. O Percalux, no Mercado Livre, eu falei que eu não ia falar de marca, acaba saindo em média uns 15, 20 reais, dependendo de onde tu comprar. E é um papel que imita couro, ele é bem bonito. Então, para fazer esse tipo de trabalho, é bem legal. Então, o que você vai fazer? Você mediu aqui, essa agenda, ela é 23 por 16, né? Então, tu medindo aqui, vai dar... Aliás, 23 não, desculpa, 21 por 16. Então, dá 21 por 15. O que tu vai fazer? Você vai pegar aqui e cortar exatamente dessa forma. Você vai medir o papelão, certo? Vou fazer o desenho aqui. Então, se deu 21 por 15, você vai fazer 22 por 16, porque você vai deixar meio centímetro de cada lado, tá? Segredo para cortar o papelão no vidro e o segredo para usar o estilete. Muito cuidado com o estilete, primeira coisa, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o estilete e você vai passar ele várias vezes sem forçar. Você vai pegar até o final, ó, marquei aqui, aí você vai cortar. Na hora de cortar, você vai fazer assim. Deixa um pedaço da régua para fora e passa, passa, passa. Quando ele correr liso, quer dizer que cortou. Então não fica forçando, muito cuidado com o dedo. É praxe a gente se machucar com estilete. Certo? Então aqui você tem a primeira capa. Certo? Se você já tem esse primeiro molde, é só você cortar aqui, colocar aqui em cima, riscar e cortar outra, você tem as duas capas. A lombada, ela é variável de acordo com o tamanho que você fez o caderno. A altura vai ser padrão, mas a lombada você vai ter que calcular de acordo com o que você fez. Então aqui, se eu tenho 3 centímetros, 2 centímetros. A lombada, a largura dela vai ter que ser exatamente de 2 centímetros, tá? Então o corte é o mesmo na altura e a largura, a altura é igual aqui, essa altura, e a largura dela será 2 centímetros, que você tem que medir, tá? Você pegando o Percalux, o que você vai fazer? Você vai pegar essa tampa aqui, aliás, os dois, né? E você vai alinhar no meio. É ideal que você tenha uma área grande. Então, você vai alinhar ele bem no meio e você vai calcular quanto de tamanho que ele tem. E dar um espacinho aqui. Você deu espaço, não importa porque ele está no meio, depois você corta, não tem problema, tá? O ideal é que ele esteja alinhado entre um e outro. Então, se você deu 10 centímetros aqui, por exemplo, você vai marcar esses 10 centímetros. E vai alinhá-lo aqui, dá mais uns 10 centímetros aqui, mais ou menos. E aí você vai começar a alinhá-lo aqui, ó. Então, o que você vai pensar? Aqui tem a minha capa. Ó, a capa tá aqui.
Marcou. Daqui você vai colocar a lombada. E a lombada você vai marcar meio centímetro. Olha só, a ideia é essa aqui, ó. Você vai marcar o meio centímetro e aí você vai colocar aqui meio centímetro, marcou a lombada, mais meio centímetro, certo? Aí você vai colar. Você colando, você vai passar a cola. Pode ser essa cola aqui mesmo e você vai espalhando, certo? Conforme você for espalhando, você vai alisando ela para ela ficar dessa forma aqui, ok? Conforme você for passando e colando, ele vai ficando assim. Depois é só você fazer o arremate, vai ficar dessa forma. Cadê? Assim, ok? Aí, o que você vai fazer? Unir a capa ao caderno. Como que você faz isso? Você já tem ele pronto aqui. Você vai primeiro unir a lombada. Pode despejar a cola aqui no copo, tá? Pegou o pincel, passou, passa na lombada e aí você cola. Aí o que vai fazer esse movimento aqui? É essa folha aqui que a gente chama de folha de guarda. Então você vai passar cola nela toda aqui. Quando ele cola, ele fica mais durinho, tá? Ó, colou. Na hora que você colar, automaticamente você já uniu a capa ao caderno. Aí você pode virar, já fica mais confortável. E une a outra parte. Aqui, ó, só fazendo isso aqui ele já fica. Olha só, aí a gente tem o nosso caderno, certo? O toque que eu ia dar para vocês, agora com a luvinha. O que a gente pode fazer com o acervo fotográfico? Você vem aqui, você mede a foto. Gente, eu vou tirar do plástico com a luva é complicado, mas certo é com a luva, tá? Você mediu aqui, ó, colocou ele aqui, certo? Vou fazer na contracapa. Colocou ele aqui. Você vai fazer um cortezinho aqui de cada lado da sua folha. Aí você vai encaixar a fotografia. Faz o outro cortezinho. Inseriu e isso aqui vira um guarda-retrato. Beleza? Essas duas utilidades. Gente, obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado à secretaria, muito obrigado ao Aldir Blanc. Até uma próxima. Valeu!